Dentro do universo de Tensura, sabemos que há vários seres extremamente poderosos. E desses seres, às vezes alguns são humanos que renasceram como heróis e se tornaram pilares de poderes nesse mundo. Neste vídeo vamos dar uma olhada em um desses pilares de poder do universo de Tensura. Salve viciados em Isekai, sejam bem-vindos mais uma vez ao Apenas Isekai. Eu sou o Druida-san, ou Druida, e hoje vamos trocar uma ideia sobre o picolé que apareceu na nova temporada de Tensura. Já vou avisando que teremos muito spoiler, como de costume, mas se você não liga para isso e gostar do vídeo, curta, se inscreva e ative o sininho para mais conteúdo sobre esse maravilhoso universo dos Isekai. Hoje vamos falar sobre Chloe Albert e da sua importância em todo o universo Tensura. Chloe é amiga de infância do Lorde Demônio Leon Cromwell antes de ser transportado para esse novo mundo. Eles foram convocados por uma das grandes nações ocidentais quando tinham apenas 10 anos e, como muitos outros invocados, ela possuía uma força enorme junto com a grande quantidade de magículas. Mas como ela não conseguiu manifestar uma habilidade única ao ser invocada, a alta concentração de magículas a estava matando e ela morreria dentro de 5 anos. E foi apenas por isso que a nação que a convocou a entregou para a Freedom Academy, e ali ela acabou se tornando amiga de outras 4 crianças que sofriam da mesma maldição: Kenya Misaki, Ryota Sekiguchi, Gale Gibson e Alice Rondo. E nossa amada Shizuki se tornou sua professora, mas acabou tendo que ir embora porque ela mesma passava por uma situação parecida. Shizuka acabou morrendo no caminho de sua jornada, onde ela conheceu Rimuru e passou para ele sua última vontade antes de morrer, que era salvar a vida de seus filhos. Sim, Shizu via as crianças como seus próprios filhos. Mais tarde, Rimuru foi apresentado a Yuki Kagurazaka, o cabeça da Free Guild, e acabou se tornando professor das crianças. No começo, elas não queriam nem estudar, já que estavam apenas esperando pela morte. Mas não demorou muito e elas acabaram confiando em Rimuru e ficaram bastante apegadas a ele. Um dia, quando Rimuru acabou salvando um comerciante chamado Miles, ele acabou sendo convidado junto com as crianças para um jantar e acabou escutando algo sobre uma morada dos espíritos de uma recepcionista. Rimuru acabou decidindo visitar o local e sua missão era encontrar alguns espíritos elementais poderosos o suficiente para se fundir com as crianças e assim estabilizar os seus corpos. As crianças estavam revezando entre si para receber seu espírito, e foi quando chegou a vez de Chloe que um espírito poderoso apareceu. Mas, segundo Ramirez, o espírito na verdade era uma entidade extremamente poderosa e muito perigosa. Quando o grande sábio analisou o espírito, ele descobriu que o poder do espírito era incalculável e não tinha um limite máximo, mas não conseguiu pará-lo, e assim o espírito acabou entrando no corpo da Chloe e estabilizou ela. Depois de salvar as crianças, Rimuru decidiu voltar para Tempest, mas antes de partir, Veldora sentiu algo que já tinha sentido antes, e por causa disso, Rimuru acabou dando a máscara da Shizu para Chloe, que todos nós sabemos possui um grande papel no universo de Tensura. Mais tarde, quando Rimuru descobriu o envolvimento de Yuki com Clement e a destruição de sua cidade, ele resolveu que a academia era um local muito perigoso para deixar as crianças, então ele levou elas para viver e estudar em Tempest. No evento de abertura de Tempest, Chloe se aproximou bastante de Hinata e ficou bem apegada a ela. Nada de estranho tinha acontecido durante o decorrer dos dias, mas Hinata estava preocupada com todas as crianças morando em uma cidade lotada de monstros e ao mesmo tempo ela estava interessada em Chloe. Então ela resolveu levá-la para uma visita à cidade de Rubérios, já que Shuna e Shion iriam fazer uma apresentação musical, e foi aí que o Vovô Rosso atacou a grande catedral, onde a orquestra estava acontecendo, para atrair tanto Hinata quanto Rimuru, porque ele sabia algo sobre Chloe e a sua importância para Hinata e para Lorde Demônio Ruminas Valentine. Grambel Rosso fez um ataque de maneira que Hinata teria que escolher entre ela e a Chloe. O ataque foi feito usando a sua Ultimate Skill, Rei da Esperança Sariel, uma Ultimate Skill que dá a ele o controle sobre a vida e o ciclo de reencarnação. Um ataque que seria mortal, que nem mesmo a habilidade de ressuscitar da Lorde Demônio Ruminas Valentine teria efeito. Hinata entrou na frente de Chloe e se sacrificou, mas antes de sua alma desaparecer, ela passou a sua armadura espiritual de santo e o seu Moonlight Rapier e uma pulseira para Chloe. Quando Chloe estendeu as mãos para tocar o corpo de Hinata, seu corpo começou a brilhar como uma luz que estava sendo atraída para as mãos de Chloe. O tempo congelou por um breve instante e a alma de Hinata foi atraída para dentro do corpo de Chloe, e depois disso as duas foram enviadas para 2000 anos no
no passado. Como a alma de Hinata foi atraída para dentro do corpo da Chloe, que tinha perdido o controle de seus verdadeiros poderes, ela quase foi devorada pela prisão infinita ou ilimitada, dependendo da tradução, que tinha dentro do próprio corpo da Chloe. Então, para isso não acontecer, ela sacrificou a sua habilidade de matemático e assim se manteve viva. Isso aconteceu porque Chloe possui o poder do salto temporal, e é agora que o espírito nisso entra em ação. Chloe foi capaz de despertar seus poderes quando entrou em contato com esse ser namorado do espírito, e o espírito que habitava seu corpo não era na verdade um espírito, mas sim seus poderes do futuro. É isso mesmo que você escutou, o espírito dentro da Chloe na verdade é o seu próprio poder do futuro. E de acordo com a própria Chloe, um dia depois de receber seus poderes, ela foi capaz de acessar algumas de suas memórias do seu eu do futuro, mas apenas pequenos fragmentos. Ela só pôde acessar as memórias por completo quando seu poder foi ativado. Tenho certeza que por essa pequena explicação você já entendeu o que está acontecendo. É isso mesmo, existe um loop temporal em Tensei Shitara Slime, e o núcleo desse loop temporal é a própria Chloe, e ela vive os mesmos eventos repetidamente de novo e de novo e de novo. Na Light Novel é dito que ela viveu esse loop por um tempo infinito, ou seja, não tem o número certo de quantas linhas alternativas ela viveu até o momento. Em seus saltos anteriores, Rimuru nunca tinha virado um verdadeiro Lorde Demônio, e ele sempre morria de alguma forma. Uma vez ele morreu para Hinata, Rimuru já morreu até mesmo pela mão do próprio Gi, mas a maioria de suas mortes veio pela mão do Império Oriental na Grande Guerra Tenma, o que causa a destruição da Federação de Jura Tempest, e em todas as linhas do tempo que Rimuru morreu, Hinata seria morta mais tarde na frente da própria Chloe, o que desencadearia seus poderes, o que significa que a morte da Hinata é o gatilho para ativar seus poderes. Mas, felizmente para Hinata, a linha do tempo atual parece a linha do tempo perfeita por algumas razões. Basicamente, tudo se resume a Chloe recebendo a máscara de Rimuru. Quando ela o abraça, foi para atrasá-lo para que ele lutasse contra Hinata. Por causa desse atraso, ele não chegou a tempo em Tempest, e Shion e vários outros moradores de Tempest acabaram morrendo. Em outras linhas do tempo, ela não abraça Rimuru, o que faz ele sair rápido e não encontrar Hinata do lado de fora. E como ele não encontrou Hinata do lado de fora, ele acabou chegando a tempo e salvando Tempest. Sim, a morte dos cidadãos de Tempest foi tudo planejado pela Chloe para que o Rimuru nessa linha do tempo se tornasse um verdadeiro Lorde Demônio para salvá-los. Esse fato é a prova de que essa linha do tempo é a melhor de todas que ela viveu e quase tudo está diferente dos loops anteriores. E para que nada desse errado, Chloe queria ter certeza que nada atrapalhasse os eventos que levaram à linha do tempo atual. E para conseguir isso, Chloe e Hinata, que estavam agora no passado, resolveram procurar pela ajuda da Lorde Demônio Ruminas Valentine. E com orientação de Hinata, Chloe contou a Rumina sobre o futuro, tomando cuidado para não revelar muito, pois ela não queria alterar a linha do tempo atual. Ela queria a ajuda de Ruminas para manter como está, e eventualmente Chloe se tornou amiga íntima de Ruminas. Na Light Novel dá a entender que a Chloe deixava Ruminas beber do sangue dela. Como Chloe e Hinata estavam presas no mesmo corpo e no passado, elas não iam conseguir voltar. Então Chloe decidiu virar uma heroína e esconder a sua identidade, e foi neste momento que Hinata deu o nome de Cronoa como fachada à heroína, o que acabou criando uma personalidade alternativa dentro da Chloe, algo parecido com a Ciel de Rimuru. Complicado, né? Eu sei, pra mim a Chloe é a personagem mais complexa de toda essa obra. Meio que a habilidade que não tinha ego no passado, não saberia dizer de quem é a alma dentro do corpo que ela habitava. Então, após Hinata dar o nome de Cronoa a Chloe, a habilidade entendeu como se a própria Chloe estivesse dando um nome a ela. Mas, de qualquer forma, Chloe passou os próximos 1000 anos como a heroína Cronoa, e cerca de 300 anos antes dos eventos do anime, finalmente chegou a hora de Chloe selar Veldora. Chloe decidiu dar o controle de seu corpo para Hinata, para selar Veldora, mas isso aqui foi um pedido de Hinata, pois no futuro ela enfrentaria Veldora dentro do labirinto de Ramires, e perderia de uma maneira tão feia que basicamente ela quis ter o gostinho de selar ele no passado. Até o selamento de Veldora teria que ser perfeito. Se Veldora fosse selado metros ou centímetros do lugar onde ele estaria no futuro, isso poderia estragar a linha do tempo atual. E como isso afetaria a linha do tempo? Rimuru poderia simplesmente não nascer, o famoso efeito borboleta. Então tudo tinha que ser perfeito para que Rimuru encontrasse ele dentro da caverna no futuro. Após a batalha, Chloe revelou para Hinata que sua alma estava desaparecendo, porque ela estava prestes a ser invocada nesse mundo. Embora Chloe e Leon fossem invocados juntos, eles chegaram em épocas totalmente diferentes. Leon 300 anos antes, enquanto Chloe chegou nos dias atuais. É por isso que Leon é um adulto e Chloe uma criança de 10 anos quando conhecemos eles no anime.
Quando a presença de Chloe desapareceu, Hinata ficou sozinha e, como eu disse, uma nova personalidade existia dentro do corpo da Chloe, a Cronoa, uma habilidade que já existia há milhares de anos, que nasceu de toda a energia negativa de Chloe por nunca conseguir salvar quem ela amava nas outras linhas temporais. E sem a sua verdadeira mestra, a habilidade estava ficando louca, e a pior coisa para uma habilidade com consciência é ficar longe de seu mestre. Então Hinata teve que lutar pelo controle do corpo inúmeras vezes contra Konoha, que achava que a Hinata não era digna o suficiente para controlar o corpo de sua mestra. Enquanto ela ainda tinha um pequeno controle sobre o corpo, ela continuou sendo a heroína, e a sua missão final, antes dela mesma perder a consciência, já que ela também iria para esse mundo anos depois, era salvar a sua mestra Shizu. Sim, isso mesmo, a heroína que salvou a Shizu é a própria Hinata, que no futuro foi treinada e também salva pela Shizu. Hinata daria a máscara para Shizu, mas não revelaria nada, pois ela mesma teria que entregar a máscara para Rimuru no futuro. Quando finalmente chegou a hora de Hinata chegar nesse mundo, Ruminas a ajudou a selar o verdadeiro corpo da Chloe dentro da Arca Sagrada, porque se ela não selasse, o corpo ficaria com Cronoa, o que seria uma catástrofe enorme, já que Cronoa estava ficando cada vez mais louca por não estar junto de sua mestra, e também porque na última linha do tempo que Cronoa se lembrava, Rimuru estava morto. Ruminas ficaria esperando então pelo futuro, onde um slime iria nascer na grande floresta de Jura e salvaria Chloe na escola, também pelo futuro onde Chloe iria atrasar Rimuru para ele se encontrar com Hinata e virar um verdadeiro Lorde Demônio. E com isso podemos voltar aos dias atuais, onde Yuki, que ainda estava tramando por trás dos panos, decidiu libertar Cronoa da Arca Sagrada quando Granbel Rosso fez o seu ataque a Rubérius. Já que a presença de Chloe não estava ali neste momento, Cronoa perdeu completamente o controle de suas ações e começou a atacar tanto Rimuru quanto Leon e Veldora ao mesmo tempo. Mas Rimuru foi capaz de parar Cronoa, colocando uma réplica da máscara de Shizu nela, e depois ele entrou em sua consciência para salvar Chloe e Hinata, que estavam presas dentro da prisão infinita. Quando ele fez isso, ele foi saudado por uma projeção da Shizu e também encontrou Cronoa, que ainda estava cheia das emoções negativas de sua mestra. Mas depois que Cronoa viu que Rimuru estava vivo nesta linha temporal, ela se acalmou, e é dito que em outras linhas temporais ela queria pegar o controle do corpo da própria Chloe, pois não achava que a Chloe estava apta para realizar o sonho de salvar a pessoa que as duas amava. Sim, tanto a Chloe quanto a habilidade da Chloe Cronoa ama o Rimuru. É por isso que a consciência tanto da Hinata quanto da Chloe estavam presas na prisão infinita dentro de Cronoa. Basicamente, ela colocou a vida de Rimuru acima da vida da sua própria mestra. Enfim, Chloe e Hinata não poderiam ser salvas de maneira simples, mas todos nós sabemos que Rafael possui o poder e a sabedoria para libertar qualquer um da prisão infinita. Rafael pediu permissão a Cronoa para alterar suas habilidades e, com a permissão de Cronoa, Rafael combinou prisão ilimitada, indenização absoluta e o usurpador da Hinata, que virou a habilidade final, Rei do Espaço-Tempo e Yog-Sothoth. Após virar uma Ultimate Skill, Cronoa finalmente terminou de concluir a sua evolução em humanas, que lhe deu a habilidade de libertar Hinata e Chloe da prisão infinita. Com uma presença anormal desaparecendo do corpo de Chloe, que era as emoções negativas de milhares de linhas temporais que apenas Cronoa lembrava, agora o melhor futuro estava ali bem diante delas. Chloe pode livremente alternar entre sua forma adulta e de criança. Rimuru achou melhor ela continuar a ser criança, não por ela ou por ele, mas sim pelas outras crianças amigas de Chloe. Ele achou que seria demais para elas. Chloe nesse ponto havia se tornado mais poderosa que Rimuru, sendo considerada de classe catástrofe. A razão para isso é que Chloe tem dois ovos de heróis, um pertencente a ela mesma e o outro que era de Hinata, e ambos eclodiram, fazendo dela o primeiro verdadeiro herói a ter dois ovos de heróis. Antes de Granbel Rosso ser derrotado por Ruminas, ele pediu a ela que entregasse a sua habilidade final, o Rei da Esperança Sariel, para Chloe, porque ele a via como a esperança da humanidade e a única que poderia parar Rimuru, pois ele o via como a destruição do mundo. Agora vamos falar das duas habilidades adquiridas após seu despertar. A primeira é Espaço-Tempo e Yog-Sothoth, e como o nome indica, Chloe é capaz de manipular o tempo e o espaço. A Yog-Sothoth possui 7 subhabilidades. A primeira é a Time Leap, ou Salto Temporal,
que dá a ela a habilidade de viajar para o passado sobre condições específicas. A segunda é Time Stop, ou Parada no Tempo, que dá a ela a habilidade de parar o tempo por um período limitado. O Time Stop também é chamado de Mundo Suspenso, basicamente é a mesma coisa com o Superman e o Flash, que correm tão rápido que só quem conseguir acompanhar eles pode ficar naquele mundo parado. Então, se você não tiver a habilidade de parar o tempo no universo de Tensora e estiver lutando com alguém que tem esta habilidade, pode se considerar morto, porque quando ele ou ela entrar no mundo suspenso, você não vai poder ir junto. Prisão Ilimitada é a terceira subskill que foi incorporada pelo Rafael, uma habilidade que prende o alvo em um número infinito de dimensões. Pode até incapacitar todas as habilidades e é poderoso o suficiente para selar um dragão verdadeiro. A quarta é a Separação Absoluta, ou Absolute Severance, um ataque físico e mágico e extremamente poderoso, que danifica o alvo através do tempo e espaço e também é capaz de prejudicar um dragão verdadeiro. As outras skills são sub-skill da Usurpador, que era de Hinata. A primeira é Seize, que dá a habilidade de roubar qualquer habilidade de um alvo, mas ele tem que ser mais forte do que a própria Chloe. A segunda é Força de Takeover, ou Aquisição Forçada. Funciona igual a Seize, mas pode ser usada em alvos mais fracos que ela. E a última é Copy, como o nome já diz, permite copiar habilidades e skill de um alvo em vez de roubá-los. Agora vamos para a Rei da Esperança, Sariel, que possui 3 subskills. A primeira subskill é Metal Slash, que já vimos a Hinata usando ela. A manipulação da vida e da morte também é uma das outras subskills da Rei Sariel. E como o nome diz, Chloe agora tem o controle sobre a vida e a morte. A última é Fortitude, ou Fortaleza, que permite que Chloe se fortaleça. E sobre os equipamentos de Chloe, Chloe possui a armadura espiritual de Hinata e o seu florete, que foi capaz de evoluir para o nível mítico após ser usado por 2000 anos. Chloe é considerada uma semideusa após o seu despertar como a verdadeira heroína. Chloe revela que em uma das linhas temporais em que ela viveu foi uma versão alternativa do Rimuru que a colocou nesse loop em primeiro lugar, para que ela pudesse criar o melhor futuro possível. Mas essa versão do Rimuru não era ele em si, mas a Mana Ciel. Eu já expliquei sobre isso no vídeo da Mana Ciel, e se você ainda não viu, dá uma olhada porque tem muita informação da hora sobre o universo de Tensora. Agora voltando para Tempest, Guy queria ter uma conversa com Rimuru e acabou reparando que Chloe era na verdade a verdadeira heroína. Guy resolveu testar Chloe e usou seu próprio Time Stop, que Chloe respondeu à altura, ficando na sua forma adulta e se defendendo do ataque de Guy. Guy não estava realmente lutando sério com a heroína, ele queria apenas testar o seu nível de poder. Ele mesmo disse mais tarde que ela era impressionante por conseguir se defender e se não conseguisse, ele não continuaria o ataque. Mas, de qualquer forma, quando o Império começou a fazer seus avanços na Grande Floresta de Jura, Chloe e os habitantes de Tempest foram levados para o 100º andar do Labirinto de Ramírez, que fica agora em Tempest. No entanto, antes do Império atacar, 2 espiões do Império se infiltraram no labirinto, com a ordem de matar Rimuru e o herói Masayuki, mas foram parados por Benimaru e Chloe, que usou seu Time Stop e salvou Rimuru de uma morte certa. Após isso, Chloe decidiu que também iria lutar na defesa do labirinto, e foi aí que o Rei Fantasma Feldway e Manas Michael, que tinha pegado o controle do corpo do Imperador Rudra, apareceu. Manas Michael, que é a primeira Ultimate Skill angelical criada por Veldanava, tem o poder de controlar os usuários de habilidades angelicais e sentiu a Sariel dentro de Chloe, mas antes dela ser controlada, Cronoa se selou junto com a habilidade dentro da prisão infinita, deixando Chloe por um breve momento sem seus poderes. Eventualmente, Cronoa conseguiu achar uma contramedida contra o controle de Michael. Mais tarde, Rimuru estava enfrentando uma das versões de Michael, já que Michael podia usar Existência Paralela, uma habilidade que te divide em 2 e cada um dos seus corpos fica com 50% do poder original. Michael podia usar o Mundo Suspenso e Rimuru não, então Chloe sentiu que algo de ruim estava prestes a acontecer, então ela ficou na sua forma adulta e foi ao encontro de Rimuru e chegou segundos antes do pior, salvando ele e lutando contra Michael até Rimuru ser capaz de se mover no Mundo Suspenso. No Mundo Suspenso, apenas skills que usam partículas de informação podem ser usadas, porque significa que ataques físicos ou mágicos não funcionam nesse mundo.
E também as leis da física não se aplicam, ou seja, não tem resistência ou força externa como a gravidade. Basicamente, tudo usado no mundo suspenso será muito mais forte que o normal. Apesar do mundo suspenso ser uma boa jogada, para a pessoa que o iniciou é desvantajoso, porque consome uma grande quantidade de magículas. Mas, de volta à luta, ambos Chloe e Michael são iguais em força física e suas capacidades de manipular partículas de informação também é muito boa. Mas, com as habilidades de espaço e tempo, Chloe reverteu apenas o tempo para Michael. Então, ele voltou ao tempo que ele era apenas uma habilidade, ou seja, ao ponto que ele não tinha virado humanas. Neste momento, o corpo de Rudra, que não tinha uma alma, começou a desmoronar e Chloe então estendeu as suas mãos para Michael, se oferecendo para abrigá-lo dentro dela. A voz do mundo, confirmando o que estava acontecendo, confirmou que os três elementos, coragem, esperança e justiça, se reuniram junto com a Space Time Yog-Sothoth e gerou a habilidade final, Deus do Espaço-Tempo Yog-Sothoth, que dá o poder absoluto sobre o tempo e o espaço para Chloe. Basicamente, neste ponto, a Chloe agora é a deusa do tempo. Agora, quando alguém te perguntar o porquê do Rimuru ser tão absurdamente forte, apresente Chloe a eles, uma das personagens mais importantes de toda a obra, se não a mais importante. No momento atual, Rimuru já ultrapassou os poderes de Chloe, pois ele se tornou o quinto dragão verdadeiro e tem o seu próprio Manas. Você imaginava que Chloe poderia ser tão forte e tão importante ao ponto de criar um loop temporal que afetou toda uma realidade apenas para salvar Rimuru e Hinata? Para mim, ela é a razão de vários personagens da obra se conhecer e também a razão de Leon Cromwell invocar Shizu, já que na verdade ele estava procurando por sua amiga de infância. É por causa dela que Hinata vira santa e Yuki vira o grão-mestre da Associação de Aventureiros. Ela também é a pessoa que salvou a Lorde Demônio Ruminas Valentine do ataque de Veldora, o que acabou no Veldora destruindo uma cidade quase vazia, e também ela é a responsável pela formação da Aliança dos Santos. Foi dito que seus pontos de existência é incalculável, então nós não temos um número para medir a sua força, mas, na minha opinião, ela está acima de Velgrind, Velzard, Veldora, Milin e Gui. Mas, como eu disse, isto é a minha opinião, então não aceite como uma verdade absoluta. E isso é tudo sobre Chloe e a sua Manas Chronoa. Espero vê-ela usar mais seus poderes no futuro, porque a Light Novel está basicamente acabando e até agora ela não fez muita coisa, mas tanto ela quanto o Rimuru são seres divinos até os volumes atuais. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.